Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de português de hoje vai começar aí na página 14 da apostila 4. Então vamos relembrar as características das palavras primitivas e das palavras derivadas. Então, gente, a palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra, né? Ela pode dar origem a outras, mas antes dela não tem nenhuma. E a palavra derivada? Já diz, deriva. Deriva do quê? Da palavra primitiva, né? Então, de uma outra que já existe. Por exemplo, antebraço, floreira, meninada. E aqui de primitiva, braço, flor, menino. Então, o que vem de braço? O antebraço. O que vem de flor? Pode ser floreira, floricultura. E de menino? Meninada, meninadas, né? E assim por diante. E o radical? O que é um radical dentro da palavra? Ele é o elemento básico, o elemento principal e significativo de uma palavra. Então, toda palavra tem um radical, que é a parte mais importante e que nas palavras derivadas esse radical vai sempre aparecer. Tá? Então, pensando nisso, analise as palavras primitivas e derivadas indicadas nos exemplos anteriores e responda: qual é o radical de cada uma delas? Ou seja, a parte da palavra que contém a essência dela. Então, você pode ter percebido aí que o radical, né, podemos acrescentar elementos para formar uma nova palavra, e trata-se da formação de palavras denominadas de derivação, né? Os elementos acrescentados ao radical são chamados de prefixo e sufixo. Lembrando que o prefixo é o elemento que acrescentamos antes do radical e o sufixo é o elemento que acrescentamos depois do radical. O acréscimo desses elementos dá o nome aos dois principais casos de derivação, que é a prefixal e a sufixal, né? De prefixo, que vem antes, e de sufixo, que vem aí depois. Então, por exemplo, reler, impossível, desfazer. Então, o re, o in e o des, né, é o prefixo da palavra. Então, ocorre aí uma derivação prefixal. E o lendo, possivelmente, e o fazendo, o finalzinho aqui que está em negrito, é a derivação feita por sufixo, que é chamada de sufixal. Então, volte a sua atenção às duas palavras destacadas no texto, lenda da Vila Velha, e responda ao que se pede. Os vocábulos lendários e transformar vêm de que palavras? Que elementos foram acrescentados ao radical desses vocábulos para formar uma palavra nova? Que nome recebe o processo de formação de cada uma dessas palavras? Só voltar ali no texto, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, observe os elementos destacados nas palavras a seguir e classifique-os em prefixo, radical ou sufixo. Passarinho, o que está em negrito, é prefixo, é radical ou é sufixo? Esquadrilha e morcegos, espertíssima, desrespeitar, acontecido e desobediência. Tá? Então, vocês vão fazer aí essas atividades, tá? Até a página 15. Então, página 14 e página 15. E terminando, tira foto e manda no meu WhatsApp e nós vamos corrigir aí na próxima aula, tá bom? Então, até lá!